para parar de emitir moeda, fazer todas as transações em dólar. E os analistas liberais insistem muito nas diferenças entre esse cara e o Bolsonaro. Novamente, um era argentino e outro é brasileiro, como é que eles podem ser parecidos? Meu Deus do céu, que análise porca desse cara, velho. Putz, que análise ruim, velho. A diferença que deixou eu e a Duda muito putos quando a gente estava pesquisando era eles apontarem a diferença aqui. O Milei não é militar e ele não tem a visão que o Bolsonaro tem das Forças Armadas, que ele nunca falou que as Forças Armadas sempre salvaram a nação e não sei o quê. Cara, isso é uma puta de uma irresponsabilidade, porque os caras esqueceram completamente de olhar quem é a vice do cara. Dá uma olhada nisso. Deixa eu traduzir. Victoria Villarroel, deputada de Milei, a vice dele, né? É mentira que as organizações armadas lutaram contra a ditadura. Gente, a vice do cara é full negacionista da ditadura, sem medo de ser feliz. Ela é filha de militar e ela se destacou na política com esse discurso negacionista, de negar os delitos cometidos pelas Forças Armadas, as mortes, as torturas, etc. Assistam a Argentina 1985, inclusive, né? E segundo ela, o projeto dela é criar uma espécie de Comissão Nacional da Verdade Invertida, que é para denunciar o terrorismo, ou seja, quem resistiu à ditadura com a luta armada, e que, segundo ela, esses terroristas tomaram o poder depois da ditadura e reescreveram a história para garantir impunidade para si mesmo. É um discurso... Pô, mas é isso que vocês defendem, pô. Pô, calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Não tô ficando maluco, não. Pelo consumo do produto. Tô ficando maluco, não. Calma aí, pô. Sabe, o fato de, por exemplo, existir Leandros Narnoques da vida, que vão para a televisão, que vão para um jornalão qualquer da grande empresa, falam absurdos, né, que a fonte varia entre 12 volts, Arial 14 e vozes da minha cabeça, né, e não há algo organizado contra, é um sintoma da falência do meu campo. Como que os historiadores que se tornaram a profissão regulamentada não fazem um sindicato e a cada uma coisa dessa tem que emitir uma nota e falando assim, é um absurdo isso. O sujeito que não é historiador não devia poder publicar um livro como se historiador fosse, tirando fontes, desculpa a palavra, do cu. Ainda assim acontece. E à medida que o campo de vocês crescer, e a tendência do campo de vocês é crescer, quanto mais se vocês se organizarem para isso, né? E por mais que seja um passo adiante, 2 passos atrás, as coisas hoje são melhores do que elas eram há 10 anos atrás, são muito melhores do que elas eram há 30 anos atrás, ou seja, existe uma tendência de crescimento do campo. Quanto mais o campo crescer, mais o campo será atacado, porque quanto mais o campo crescer, gente, tinha um espaço aqui, vocês estão tentando entrar dentro desse espaço. Esse espaço era de alguém. Esse espaço estava tomado. Não existe espaço vazio. Para que vocês entrem, tomem, dominem e falem, não, esse espaço é nosso, tá nossa bandeirinha aqui e aqui da porta para dentro aqui nós manda. É preciso dessa organização. Tá? Então, para a gente não delongar muito, eu tenho certeza que vocês vão ter muitas perguntas, provavelmente Matheus. O que ele acabou de narrar aqui é a tomada dos espaços definindo o que é válido e o que não é válido ser dito. A ideia desse pessoal é fazer exatamente como foi feito na Argentina. É fazer exatamente como foi feito na Argentina e remodelar a história em torno de quais são as narrativas aceitas e quais são as narrativas que não são aceitas e assim refazer a memória da sociedade. A intenção deles é essa. Isso é algo que eles dizem abertamente. Inclusive, o principal campo a ser feito isso, na história. Ponto. Ser parecidos. Uma diferença que deixou eu e a Duda muito putos quando a gente estava pesquisando era eles apontarem a diferença aqui. O Milei não é militar e ele não tem a visão que o Bolsonaro tem da puta do... Victoria Villarroel, do cara, é full negacionista, com esse discurso negacionista, de negar os delitos cometidos pelas forças... O projeto dela, a luta armada, e que, segundo ela, esses terroristas tomaram o poder depois da ditadura e reescreveram a história para garantir impunidade para si mesmo. É um discurso full chapéu de alumínio, assim. Ela quer também instituir o Dia Nacional das Vítimas do Terrorismo. Quem são as vítimas do terrorismo para essa mulher? São as vítimas dos terroristas de esquerda. Então, assim, os jornalistas centristas falarem que o Milei se diferencia do Bolsonaro por conta da perspectiva dele acerca da ditadura é uma puta de uma irresponsabilidade, tá? A vice dele tá aí pra não me deixar mentir. E lembra que a gente falou da desregulamentação das armas? Tinha que pegar essa parte aí, cortar e mandar pro Breno Altman, velho.
Porque o Breno Altman disse que isso é uma das características que separa ele do Bolsonaro, velho. Tem que mandar isso aí pro Breno Altman, velho. Cuidado, velho. Ai, eu não sei não, velho. Vocês brincam. Porra, vocês me lembram muito Monark, velho. Desculpa, Monark, mas me lembra muito você, velho. Meu irmão, vocês estão pisando num lugar muito complicado, velho. Vocês estão falando umas paradas assim que. Porra, tem que mandar isso pro Breno Altman, velho. Pra quem não sabe, Breno Altman é um colunista do PT. Tem que mandar isso pro Breno Altman. Ele tem que saber que o que ele tá fazendo é uma puta irresponsabilidade. E não Ian Neves. Se vocês forem lá no canal do Opera Mundi, digitar lá, ver lá no ao vivo, procurar a análise do Breno Altman, ele intitula lá as diferenças. E uma delas é essa questão militar. Então, assim, eu não sei o jogo que vocês estão jogando, não. Mas cuidado, viu? Cuidado que senão vocês vão conhecer um lado muito, muito tão bom, não, do atual governo, não. De permitir a compra de armas. Quem tá encabeçando isso é ela. Porque ela também é uma pessoa que tem muita base em apoiadores da repressão policial como solução para a criminalidade. Ela, inclusive, propõe uma reforma na justiça que vai libertar da cadeia vários militares e policiais condenados por crimes contra a humanidade. E assim, só para coroar, no finalzinho do roteiro a gente se deparou com essa notícia aqui. Isso é para quem diz que o cara é diferente do Bolsonaro, né? Milei segue Bolsonaro e alega sem provas haver fraude em votação na Argentina. Bicho, existem níveis de inteligência. O cara, ele já é um gênio. Se ele perder e falar que é fraude. Aécio, né? Aécio, perdeu, falou que é fraude. Gênio. Mas o cara é mais inteligente se ele for que nem o Trump, que é perder e falar que foi fraude só onde ele perdeu. É uma coisa que eu acho muito curiosa, velho. A argumentação do Ian Neves é baseada em meme, velho. É literalmente baseado em meme. E falar assim, foi fraude só aqui, aqui e aqui, que é onde eu perdi. Só que agora transcender, atingir o nirvana, é você ganhar e falar que é fraude. Isso é coisa de gênio. É xadrez em 8 de... Só botar uma coisa aqui na tela. Vamos escutar aqui o Breno Altman. À frente, uma dificuldade adicional. A candidata da direita liberal, Bullrich, é muito próxima das posições defendidas por Milei e não teria grandes problemas de compor com a extrema-direita em uma frente ampla contra o peronismo. Terceiro ponto, mas quem é Milei? Essa pergunta parece ser uma das mais importantes para quem acompanha a política argentina. A resposta mais fácil seria: é o Bolsonaro de los hermanos. Na minha opinião, uma resposta simples, fácil e errada, ainda que funcione como agitação e retórica. Bolsonaro foi o cavalo institucional para o partido militar retornar ao comando do Estado e representou uma ameaça de mudança do regime político, da democracia liberal para alguma forma de Estado policial ou até uma ditadura aberta. Milei nada tem a ver com os militares argentinos, mesmo que sua vice, Victoria Villarroel, como dizem os portenhos, proponha uma narrativa revisionista sobre a tirania dos generais que governou o país de 1976 a 1983. A vice de Milei, essa cidadã Victoria Villarroel, ela diz que a ditadura não foi tão selvagem assim, que teve coisas boas, que o número de mortos e desaparecidos está exagerado, que a esquerda se aproveita das campanhas de verdade, de memória, verdade e justiça, e assim por diante. Não resta dúvidas que, em certas circunstâncias de feroz resistência popular a reformas liberais, Milei poderia se deslocar para uma posição neofascista. Mas não é a realidade atual, se a gente quiser ser rigoroso. A melhor comparação, se alguma comparação quisermos, seria aqui no Brasil com o Partido Novo. Milei não é o Bolsonaro, Milei é o Zema argentino, nesta lógica que eu proponho. Dimensões. E aí
Alguém tem que estar errado aqui, velho. Me desculpe. Após 50 no Breno Altman. Alguém tem que estar errado aqui, tá? Alguém tem que estar errado. Assim, até onde eu sei. E assim, o Mionin conhece muito mais pessoal, mas assim, o Breno Altman é um cara que se dedicou. Vou discordar dele. Mas Breno Altman é aquele cara que chamam quando precisam entrevistar o Lula, a Dilma. Quando precisam fazer entrevistas mais difíceis do país, é o Breno Altman que chama. E assim, o Breno Altman é um cara que o João Emanuel seguiu intelectualmente, tá? Um dos caras aí que compõe o João Emanuel. O Breno Altman é conhecido por muitas pessoas como um cara que sabe muito de África e de América Latina. Então assim, eu não sei, eu não sei, man. Alguém tem que estar certo e alguém tem que estar errado, velho. E o Milley. Marble.